Hoje vamos estudar o conceito de Flexbox no CSS. Antigamente, para alinhar os elementos no CSS, nós tínhamos que usar floats ou positioning. Flexbox ele foi criado para facilitar o posicionamento dos elementos aqui na nossa página HTML. Para utilizar o Flexbox, nós temos que ter um elemento container. Vamos aplicar uma classe container, podia ser qualquer outro nome, mas a ideia então é que esse container ele tenha alguns filhos. Então, neste caso aqui, eu estou colocando 3 divs, item 1, item 2 e item 3, com algumas classes. Para deixar mais bonita essa página, nós vamos importar este arquivo base CSS, que é apenas para dar uma noção do container. Então, este arquivo CSS, ele tem apenas propriedades para colocar uma borda em volta do container. E nós temos os nossos itens do container, no caso aqui são 3 divs. Foi estilizado eles com um tamanho padrão de 100 pixels por 100 pixels para dar então a ideia de uma caixa. E nós vamos utilizar o Flexbox para posicionar esses elementos. Então, voltando aqui no HTML, para iniciar o uso do Flexbox, nós temos que dizer que o nosso container vai ser do tipo flex. Então aqui eu passo container, a propriedade é o display recebendo o valor flex. Veja que no momento que eu salvo já temos uma diferença no layout. Sem o flex, os elementos eles estavam alinhados um abaixo do outro, e agora com o flex eles passaram a estar alinhados horizontalmente. Isso acontece porque quando utilizamos o Flexbox, ele automaticamente cria 2 eixos imaginários. Ele cria um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Então esse eixo na horizontal, ele é chamado de main axis, e esse eixo aqui na vertical, ele é chamado de cross axis. Vou inclusive deixar o nome para utilizarmos como referência. O main axis, numa tradução literal para o português, seria um eixo principal, e o cross axis pode ser encarado como um eixo secundário, ou o eixo que atravessa o eixo principal. Então nós temos esses 2 eixos aqui. E por padrão, o Flexbox ele alinha os itens no eixo principal, ou seja, nós temos aqui o main axis e os itens foram alinhados aqui na horizontal. Mas nós podemos inverter esses eixos utilizando a propriedade Flex Direction. Então, se eu botar aqui Flex Direction e botar um valor column, veja que o que acontece é que os itens voltaram a ficar um abaixo do outro, isso porque houve a inversão dos eixos. Então, o main axis passou a ser o cross axis e vice-versa. Então, o Flexbox ele sempre usa como padrão esse eixo principal para fazer o alinhamento. Como nós mudamos para o valor column, ou seja, ele alinha aqui na vertical ou na direção da coluna. O padrão do Flexbox é o valor anterior que vimos, que é o row, ou seja, nas linhas. Também pode ser encarado como na horizontal. Por ser o padrão, nós podemos inclusive tirar o Flex Direction, já que esse é o valor padrão dessa propriedade. Então eu salvo, não temos nenhuma diferença. Então, para isso, vamos inverter os nomes. O main axis ele passa a ser na linha e o cross axis passa a ser na coluna. Nós temos a propriedade Justify Content, que ela é utilizada para alinhar os itens de acordo com o nosso eixo principal. Vamos colocar a propriedade então aqui, Justify Content, e o valor padrão dela é o Flex Start. Eu salvei, não tivemos nenhuma mudança, isso porque esse Flex Start ele vai alinhar os itens aqui no início do nosso eixo principal. Nós temos também o Flex End, que movimenta os itens para o final do eixo principal. Um outro valor disponível é o Center, então ele vai alinhar os itens aqui no centro do eixo principal. Nós temos o Space Between, que vai colocar um espaçamento entre os itens, mantendo o primeiro item aqui no início do eixo, o último no final, e vai distribuir espaços aqui entre os demais elementos. Nós temos um outro valor que é o Space Around. O Space Around, então, ele vai manter o mesmo espaçamento entre aqui o item 1 e 2 e o item 2 e 3, mas vai deixar uma sobra de espaço aqui nas laterais. Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, esse espaçamento aqui é o mesmo. Se quisermos um espaço igual entre todos, nós podemos utilizar o valor Space Evenly. Então, esse espaço que temos aqui entre os elementos são distribuídos igualmente. Então esse Justify Content ele faz o alinhamento neste eixo principal. Mas nós podemos alinhar os elementos também no Cross Axis, ou seja, no eixo aqui secundário, utilizando uma outra propriedade que é a Align Items.
Então, Align Items, o padrão dela também é o Flex Start. Então, nós estamos alinhando os 3 itens aqui no início da nossa Cross Axis agora. Pois o Align Items ele trabalha na Cross Axis e o Justify Content trabalha na Main Axis. É importante termos em mente esse conceito. Se eu colocar um Flex End, os itens então eles são deslocados para o fim aqui da nossa Cross Axis. E o Flex Start aqui no início. Depois nós temos também os mesmos valores, eu posso alinhar ao centro. Então ele está alinhando exatamente ao centro aqui do Cross Axis. Nós temos um outro valor também, que é um Baseline. Esse valor de Baseline ele vai alinhar o texto contido aqui dentro dos elementos. Como todos os itens aqui estão com a mesma fonte, nós não conseguimos identificar visualmente o que está acontecendo. Então para isso, nesse item 1, vamos mudar um pouco o tamanho da fonte. Eu vou botar um font size 1.5 rem para deixar ela um pouquinho maior. Então veja que agora nós temos que as caixas aqui elas estão alinhadas de acordo com o texto. Então por isso que o item 2 e o item 3 aqui eles baixaram um pouquinho, pois o alinhamento, quando nós setamos esse baseline, é alinhar o texto. Nós podemos aumentar um pouquinho o tamanho dessa caixa aqui para não deixar esse item 1 ficar aqui caído aqui para baixo. Eu vou mudar um pouco o tamanho aqui das caixas para 150, apenas para que não fique esse 1 caído aqui para atrapalhar o nosso entendimento. Então veja que a propriedade baseline fez o alinhamento na baseline, ou seja, esse item 1 aqui, como ele tem a fonte 1.5 rem, essas caixas foram abaixadas para que eles fiquem exatamente na mesma linha do texto. A referência neste caso aqui é o texto. Então um conceito importante que nós temos que ter em mente é que o Justify Content ele alinha os elementos aqui na Main Axis e o Align Items alinha aqui na nossa Cross Axis. Então agora nós vamos mudar os eixos utilizando a propriedade Flex Direction. Vamos botar para Column. Então lembrem que no momento que eu faço isso, essa mudança de eixos faz com que então o Main Axis ele passa a ser na direção da coluna e o Cross Axis passa a ser na direção das linhas. Voltando aqui na nossa propriedade Justify Content, ela sempre se refere ao Main Axis, mas agora nós mudamos o Main Axis para ser então aqui na vertical. Então, por exemplo, se eu voltar aqui e botar um Space Evenly, o alinhamento ele vai distribuir os espaços de acordo aqui na Main Axis que está na vertical. Da mesma forma, os outros valores também se aplicam da mesma forma. Não vou passar por todos, como está aqui o Center, então ele vai alinhar ao centro da Main Axis. Então, como a Main Axis mudou, ele alinha exatamente no centro do eixo principal, que foi invertido então quando utilizamos o Flex Direction. O Flex Direction, então, ele muda o posicionamento dos eixos. Eu vou comentar aqui estas propriedades, pois agora nós vamos estudar o Flex Wrap. Então vamos mudar aqui também para deixar de acordo. O Cross Axis volta para ser a vertical e o Main Axis volta para ser na horizontal. Nós vamos estudar a propriedade Flex Wrap. Para isso eu vou aumentar aqui a quantidade de elementos. Podemos botar aqui 5 vezes a quantidade de elementos que nós temos. Então veja que o efeito que está acontecendo é que o Flex ele tenta espremer aqui o tamanho dos nossos divs para que ele caiba dentro do container. Mas veja que neste caso aqui, como eu coloquei muitos itens, aconteceu que eles foram extrapolados. Então nós podemos até colocar um pouquinho menos de elementos para deixar mais claro, não precisa ser tantos que vai acontecer o mesmo problema. Ele extrapola, mas fica caindo aqui esses últimos 3 elementos aqui, eles não cabem nessa nossa linha do Main Axis. Então para isso foi criada a propriedade Flex Wrap. E o padrão dela é No Wrap, mas nós podemos mudar o valor para Wrap. Agora os nossos itens eles não vão ficar espremidos, tentando caber tudo aqui em uma linha, mas quando o item ele não conseguir espaço aqui na linha do Main Axis, ele automaticamente faz um Wrap, ou seja, ele vem aqui para baixo para ocupar todo o espaço do container. Então, por exemplo, agora se eu maximizar a janela, veja que cabe mais elementos dentro do nosso container. Ele conseguiu colocar estes elementos aqui, mas essa última caixinha ele não conseguiu colocar, fazendo o wrap, colocando ele para baixo. Então, quando a gente utiliza essa Flex Wrap, nós podemos utilizar uma outra propriedade para fazer o alinhamento, que é a chamada Align Content. Essa propriedade ela só vai funcionar quando nós temos setado o Flex Wrap para Wrap
e quando tem itens que estão sendo jogados para baixo em função de não caberem no eixo principal. Então essa propriedade Align Content ela permite fazer o alinhamento na cross-axis dos elementos que foram jogados para baixo em função da falta de espaço aqui no main axis. Então, por exemplo, nós temos um valor aqui que é o Flex Start. Com esse valor setado, veja que os elementos eles ficaram um abaixo do outro sem nenhum espaçamento. Da mesma forma, se eu colocar um Flex End, os elementos então eles são alinhados todos aqui para baixo em função aqui do nosso Cross Axis. Se eu colocar um valor Center, eles vão ser alinhados no centro aqui da nossa Cross Axis. E o outro valor Space Between, ele coloca um espaçamento entre os elementos. Temos o valor Space Evenly que distribui um espaçamento igual entre todos os elementos. Nós podemos utilizar também a propriedade Gap para dar um espaçamento entre aqui os nossos itens. Podemos botar um Gap, um EM, para dar um leve espaçamento entre todos os itens. Então agora nós vamos ver a propriedade Flex Grow. Para isso então eu vou comentar aqui essas demais propriedades e vamos tirar os demais elementos aqui que nós não vamos precisar para estudar essa outra propriedade. Então vamos supor que eu queira que esse item 3 aqui ele ocupe todo o espaço restante. Então eu quero que ele cresça até o final da nossa main axis. Para isso então eu vou utilizar a propriedade aqui do item 3 e vamos colocar então a propriedade Flex Grow. Com esse valor 1, então, automaticamente o item 3 vai ocupar todo o espaço restante. Se eu colocar para o item 2 é que vai crescer, então, para ocupar o espaço que resta, e o item 1 da mesma forma. Ele cresce para ocupar todo o espaço da main axis do nosso container. E se eu colocar para todos os itens um Flex Grow, então eles se expandem para ocupar todo o espaço disponível na main axis do nosso container. Nós temos uma outra propriedade que é o Flex Shrink. Esse shrink é de encolher. Isso determina a velocidade com que o item ele vai ser encolhido. Por exemplo, se eu setar o item 1 com o Flex Shrink de 5, à medida que eu vou redimensionando a nossa janela, veja que o item 1 está encolhendo. Ele encolhe então mais rapidamente ou não de acordo com este valor aqui que nós estamos passando. Se você não quer que este item 1 seja encolhido no redimensionamento, nós passamos um Flex Shrink igual a 0, que ele vai manter o seu tamanho, e os outros que não forem especificados, então eles vão se adaptando para ficar dentro do nosso container. Nós temos uma outra propriedade que é o Flex Basis. O Flex Basis ele define o tamanho de um item antes que todo o espaço seja distribuído. Basicamente, se o item já tem um tamanho definido como a largura, mas você quer sobrescrever esse tamanho com algum valor diferente, nós utilizamos então o Flex Basis. Por exemplo, todas as nossas caixinhas aqui elas têm um tamanho de 150 pixels, mas eu posso sobrescrever essa opção botando aqui que o nosso primeiro item aqui vai ter 300 pixels. Então, antes de distribuir o espaço, ele já ocupou aqui os nossos 300 pixels. E se eu botar aqui um Flex Basis para 0, ele vai então encolher até o máximo que ele pode. Então este aqui é o efeito que temos no item 1. Então nós vimos aqui o Flex Grow, nós vimos o Flex Shrink e agora vimos o Flex Basis. Nós podemos utilizar essas propriedades individualmente ou podemos utilizar apenas a propriedade Flex, que é um atalho então para essas três propriedades. Ele é uma forma de escrever de forma mais curta, em vez de escrevermos todas as propriedades nessa ordem Flex Grow, Flex Shrink e Flex Basis, nós apenas botamos um Flex. Então ele aceita 3 valores, sendo que os 2 últimos eles são opcionais. Então, por exemplo, se eu colocar apenas um Flex 1, os outros 2 itens, o Flex Shrink e o Flex Basis, eles são setados automaticamente e de forma inteligente para você. Então eu vou botar aqui um Flex 1, então veja que ele fez o Grow automaticamente para o nosso item 1 e o Shrink e o Basis então são setados de forma automática. Nós temos uma outra propriedade que é a Line Self. Essa Line Self ela vai sobrescrever o valor que definimos para o Align Items para o container, mas para um item individual. Vamos comentar aqui estes outros
valores, deixando aqui no padrão. O nosso align items, quando não é especificado aqui, o padrão dele nós sabemos que é um flex start. Então veja que não teve nenhuma mudança. Mas se eu quero mudar apenas o item 1, posso colocar um align self e dizer, por exemplo, center. O que vai acontecer é que apenas este elemento aqui, ele vai estar sobrescrevendo esse align items, centralizando o elemento então na cross axis. Lembrando que o align items e o align self, eles trabalham em cima da nossa cross axis e não da main axis. Então se eu colocar aqui um valor de flex start, nós vamos estar voltando ele para o mesmo lugar. Ele está com o mesmo valor do align items, e se eu colocar um flex end, ele vai alinhar aqui ao final então da nossa cross axis. A última propriedade que nós vamos ver é a propriedade order. Por padrão, então, os nossos itens eles são colocados de acordo com o nosso HTML. Então, neste caso aqui eu tenho primeiro o item 1, depois eu tenho o item 2 e o item 3, e eles estão aparecendo então nessa ordem. Mas nós podemos utilizar a propriedade order para mudar a ordem então que esses itens aparecem. Vou comentar aqui esta outra propriedade que vimos antes, align self, e vamos então aplicar a propriedade order, por exemplo, no item 3. Então eu quero que o item 3 ele apareça por primeiro, mesmo ele estando definido aqui como por último. Posso colocar item 3 order -1. Então veja que teve a mudança nos itens. O item 3 passou a ser o primeiro, depois o item 2 e o item 3. E se eu quiser que o meu item 1 ele apareça aqui ao final, eu posso colocar então um order 1. Então nós invertemos toda a ordem dos elementos utilizando essa propriedade order. Uma dica é que essa propriedade, apesar dela ser possível de utilizar, assim como nós vimos, ela não deve ser muito utilizada, a menos que seja extremamente necessário, pois nós vamos estar mudando a ordem semântica que foi definida no HTML, já que nós temos aqui o primeiro item, que é o item 1, depois o item 2 e depois o item 3. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Até mais!